hoje, segunda-feira, cada 15 dias, na verdade, o Fundo Brasil de Direitos Humanos participa aqui com a gente do programa, sempre trazendo questões relevantes e necessárias para a gente caminhar para um lugar melhor. A cada ano, veja só, entre 20 mil e 25 mil pessoas são traficadas em todo o mundo, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. O tráfico de pessoas é uma violência que atinge homens, mulheres, crianças e viola direitos humanos de diversas formas. Pessoas são traficadas para abastecer o mercado ilegal de órgãos, para trabalhos forçados ou em situação análoga à escravidão e para a exploração sexual. O Brasil foi, em grande medida, construído pelas pessoas de origem africana que aqui chegaram vítimas de tráfico. Hoje, o país é destino de pessoas que vêm traficadas de países da América do Sul, como Paraguai e Bolívia. Brasileiras e brasileiros também são vítimas desse crime, aliciados para trabalhos forçados e prostituição nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Nesse momento de pandemia, a difícil situação econômica em que se encontram as populações mais pobres piora esse problema. Aumenta a vulnerabilidade de trabalhadores que já têm os seus direitos continuamente violados. Essa última quinta-feira, agora 30 de julho, foi o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Para conversar sobre esse problema, a gente recebe hoje o coordenador do Centro de Apoio Pastoral do Migrante de São Paulo, o Roque Patucci. Recebemos também a Ioná Luma, que é coordenadora da Formação Cidadã e Comunicação do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, Carmen Bascaran, de Açailândia, no Maranhão. E está com a gente também a superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Aline Andrade. Roque, Ioná, Aline, um prazer receber vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. É uma honra estar junto com você. Obrigada também. Nossa, pessoal. Obrigada, Ioná. E a Aline, que volta aqui com a gente também. Sempre um prazer te receber, Aline. Vamos lá, pessoal. Eu quero começar, inclusive, questionando a Ioná para a gente até entender um pouquinho melhor essa situação específica no Maranhão, né? O Maranhão está, inclusive, entre as principais origens de pessoas traficadas dentro do Brasil. E, inclusive, a maioria das pessoas atendidas no centro, Carmen Bascaran, foram traficadas. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa situação, para onde vão essas pessoas, em qual situação, para fazer quais trabalhos, para que a gente possa entender do que se trata quando a gente fala sobre tráfico de pessoas. Então, enquanto coordenadora da Formação Cidadã do Centro, né, o Centro de Defesa, antes de mais nada, é uma ONG que já tem quase 24 anos de atuação dentro do estado do Maranhão e também estados vizinhos, que tem como foco principal a luta e combate ao trabalho escravo. Então, essa é a nossa missão principal dentre tantas violações de direitos humanos. O Maranhão ele tem uma particularidade bem forte, a gente está em torno do terceiro estado do Brasil que mais exporta mão de obra escrava. Então, a gente está junto com o Pará, que são estados também vizinhos, e o Tocantins. Então, a gente está bem juntinho nesse contexto aí, infelizmente. Além de exportar essa mão de obra, nós também somos um estado que também realiza e que pratica o trabalho escravo e também o tráfico de pessoas. Então, o centro, desde 2014, começou a pensar muito essa coisa, porque o tráfico de pessoas está muito interligado ao trabalho escravo. Só que antes a gente via muito isso sendo falado de uma maneira internacional, como se o tráfico de pessoas ele fosse algo apenas entre países. E aí a gente começou a perceber que não, e começou a refletir muito sobre isso. Então, quando acontece o trabalho escravo aqui no Maranhão, tem uma pessoa que alicia o trabalhador, que é uma pessoa que a gente chama de gato, né? Então, essa pessoa alicia e tira esse trabalhador do seu local de origem e leva para outro estado ou para uma cidade vizinha, que acontece muito aqui também no Maranhão, ou para outro país. Então, isso também é muito forte. No Maranhão, o nível para o tráfico de pessoas, além do trabalho escravo, dentro do trabalho escravo, a gente tem na construção civil, é muito forte hoje, é uma atualidade bem forte aqui. A gente tem nas carvoarias, a gente tem na derrubada da mata, para poder fazer o plantio, o pasto do gado. Então, são trabalhadores que são tirados de suas
habilidade muito forte que existe, né, que não tem outra opção, que não tem outra escolha e acabam caindo, né, infelizmente, no que a gente chama de conto do gato, né? Então, a partir daí a gente percebeu que existe está muito interligado o trabalho escravo, que a gente já atendia, né, desde da nossa fundação, no ano de 1996, com o tráfico de pessoas. E que esse tráfico é para além do internacional, mas que ele também acontece, né, entre cidades, entre estados, em rodovias federais. E aqui a gente tem as nossas rodovias que fazem bem isso, e aqui a nossa região de Açailândia é uma região amazônica, da Transamazônica. Então, o tráfico de pessoas para o trabalho escravo na Amazônia também é muito forte, né? E dentro dessa questão do tráfico, a gente tem uma rota, aqui no Maranhão, só para exploração sexual, a gente tem 45 rotas, né, distribuídas, tanto municipal, quanto estadual, quanto federais e internacionais, né, só para exploração sexual que a grande maioria, infelizmente, são mulheres e crianças. Então é bem forte, vai para a Guiana Francesa. A gente tem o Porto do Itaqui, que é em São Luís, que faz essa rota também para os outros países, para a região Nordeste inteira, para a região Sudeste, né? E a gente também tem um grande forte de tráfico de pessoas para serem escravizadas dentro da própria Amazônia, né? Pelo desmatamento, pelas mineradoras que lá existem. Então isso é muito forte, infelizmente, no nosso estado, aqui, que a gente está com esse índice enorme, né, de ser entre o terceiro, e a gente fica migrando aí entre o Pará e o Tocantins aí, tanto na exportação de mão de obra, que é muito forte, mas também como um estado que escraviza também, infelizmente. Roque, a Ioná traz essa expressão do conto do gato, né? O que traz esse conto do gato? Como essas pessoas são convencidas a embarcarem nessa situação que se configura como tráfico de pessoas? O que é usado contra essas pessoas? Então, primeiramente, é importante entender que, geralmente, o tráfico de pessoas, ele não olha para o rosto, não olha para a cor, não olha para a idade, não olha para sexo. Para eles, qualquer pessoa, em qualquer situação que pode gerar um lucro para eles, é o que interessa. Então, eles olham, primeiramente, os estados e as regiões de maior vulnerabilidade. Sabendo que essas pessoas têm um sonho, eles se aproximam dessas pessoas. Eu vou usar um exemplo no caso de um imigrante, no caso, vamos usar a Bolívia. Tem uma rua lá no El Alto que é cheia de propagandas de quem quer vir para o Brasil, ficar rico, ganhar muito dinheiro. Cheio de propagandas assim. A pessoa entra, pede informação e eles encaminham para um gato ou coiote, como eles falam. Esse coiote vai dizer para ele, você não quer trabalhar? Olha, eu conheço lugar lá no Brasil, São Paulo, que dá muito dinheiro. O pessoal, olha, já estão construindo casas aqui, você vê naquela região, é tudo o pessoal que está no Brasil, está lá em São Paulo. Está vendo as casas que eles têm, os carros que eles têm? Se você quiser, a gente pode conseguir para você também uma vaga para trabalhar lá no Brasil. Aí a pessoa começa a se interessar, faz mais algumas perguntas e o coiote pergunta, qual é o número do seu celular? Essa pessoa provavelmente não vai ter celular, porque ela vive numa condição que ela não tem. E ela vai dizer, eu não tenho. Aí o coiote vai dizer, como você não tem? Todo imigrante no Brasil tem celular, de última geração, tem o que tem de melhor. E aí naquele momento ele pega a pessoa pelo sonho. Pode ser pelo celular, pode ser pela casa, pode ser por um tratamento para alguém enfermo, pode ser para ajudar um irmão, pode ajudar o pai e a mãe. Quer dizer, são inúmeros os motivos que fazem com que a pessoa compre o sonho do traficante, do coiote ou do gato, e aceite, se submeta a uma situação de exploração, e ele acaba depois vítima e muitas vezes revitimizado
diante dessa rede que o pega e leva, entrega e depois pega de novo, leva para outro local. Então, é uma situação que realmente se junta a necessidade, o sonho e aquilo que o traficante vem oferecer. Isso é uma venda de um produto que acaba colocando a pessoa humana como aquele que está sendo vendido e ele não se dá conta que ele está sendo vendido. E venda, porque você me passou alguns dados no início, a gente conversava antes, gera de 2 milhões a... Não, gera 32 bilhões de dólares por ano esse tráfico de pessoas. Inclusive a terceira maior economia ilícita. Por isso que você fala que eles vão atrás de quem pode dar lucro. Exato. Na verdade, eles pegam qualquer um, mas qualquer um que dê lucro. Então, por exemplo, vou usar um pequeno exemplo. Foram até a Venezuela, encontraram uma jovem senhora, mãe de 3 filhos, sem emprego, e disseram, não quer vir para o Brasil? Nós levamos você, pagamos a passagem, você vai trabalhar lá cuidando de idosos, ou vai fazer limpeza de casa, vai ganhar em torno de 4 a 5 mil reais e vai poder ajudar a sua família. Trouxeram a pessoa aqui. Quando chegou aqui, essa pessoa ia ser usada como mula do tráfico de drogas. Então, essa pessoa passou por todo tipo de violação. Primeiro, violação psicológica, depois violação física, violação sexual, até o momento que ela passou mal e eles saíram do local, deixaram ela desfalecida e ela, quando acordou, foi para a janela, gritou pedindo ajuda. Mas essa pessoa geraria para eles, ela iria levar em torno de 50 pacotinhos de droga dentro do estômago para a Europa. Então isso significa, imagina quanto de lucro ela estaria dando para essa rede. Então, junto com essa história, são milhares por dia no mundo que acontece isso. Então, de 2 milhões e meio de pessoas traficadas por ano, claro, gera uns 32 ou mais bilhões de dólares de lucro ilícito, né? Porque é compra e venda de seres humanos e geram esse lucro para essas redes de tráfico que acabam internalizando essas pessoas e usando não para o fim indicado, que era o sonho, e sim para aquilo que eles desejam, que é aquilo que eles querem, que é a exploração. Sim. Aline, o Fundo Brasil, inclusive, já fez um edital específico para apoiar esses grupos com trabalhos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as estratégias que estão sendo propostas pela sociedade civil para enfrentar e para reduzir esse problema. Thalita, o Fundo Brasil teve um edital específico nos anos de 2015 e 2016. Nós apoiamos 9 iniciativas em 8 estados brasileiros, né? E esse foi um edital que nos chamou muita atenção porque nós recebemos 111 propostas. E isso deu a dimensão para nós, que nós já conhecíamos, da amplitude do problema, né, que está, como o Roque e a Ioná citaram, muito ligado ao trabalho forçado ou análogo à escravidão. E, embora a gente conheça, né, enquanto ativista de direitos humanos, enquanto intelectual, a realidade do trabalho análogo à escravidão, do tráfico de pessoas, sempre nos impressiona ouvir a quantidade de vezes que isso acontece e o número de pessoas que têm sido atingidas por essa violação de direitos humanos, né? A experiência das organizações apoiadas nesse edital deu origem a um relatório que está disponível no nosso site, e ele trouxe muitas informações relevantes para o combate ao problema, né? Os movimentos sociais e os grupos que atuaram na pauta indicaram para nós que havia uma série de subnotificação de casos, né? Então, o poder público conhece ainda muito pouco dos casos que acontecem e nesse sentido, não consegue atuar na totalidade dos casos para liberar essas pessoas, para libertar essas pessoas dessa violação que elas estão sofrendo. Então, a gente percebeu que, né, os movimentos têm trabalhado com sensibilização para o problema, com fortalecimento das redes de denúncia e o apoio para
para a formação de estratégia, né? A maioria dos projetos trabalham muito com isso, porque a própria sociedade brasileira ignora a dimensão desse problema dentro do nosso país. Os públicos prioritários que a gente percebeu nesses projetos foram crianças, jovens, lideranças comunitárias, migrantes em situação de vulnerabilidade, como o Roque citou, mulheres indígenas e trabalhadoras sexuais. Né? A gente também percebeu, pelo trabalho desses movimentos, que há uma dificuldade muito grande de formalizar denúncias no Ministério do Trabalho. E as organizações apontaram isso ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, a gente continua apoiando o combate ao tráfico de pessoas como um dos nossos eixos, né? Ele continua sendo um dos eixos no nosso edital geral, que é a nossa linha mais abrangente, que pensa os problemas do campo dos direitos humanos de uma forma mais ampla, transversal, e, portanto, ele está aberto para diversas questões. E a gente recebeu, no edital geral de 2019, um projeto, né, da União de Mulheres, que é uma organização feminista aqui do município de São Paulo, para a formação de promotoras legais populares. Né? As promotoras legais populares são lideranças comunitárias, mulheres, que vão pensar formação política, formação cidadã dentro dos seus territórios. Então, é um projeto com um potencial multiplicador muito grande do movimento de mulheres, do movimento feminista no Brasil, e a União de Mulheres é uma das precursoras nesses projetos, e eles voltaram o trabalho deles no ano de 2019, especificamente para o enfrentamento ao tráfico de mulheres e meninas. Tá? E tanto para conhecer como para apoiar esses trabalhos, você pode acessar o nosso site, o site do Fundo Brasil. A gente tem o nosso mapa de projetos, onde a gente conta um pouco da realidade desses projetos e onde é possível também para aqueles que estão sensibilizados com a questão e que podem apoiar também essas amplas iniciativas que o movimento de direitos humanos tem feito no Brasil. É um trabalho valiosíssimo, de fato. Agora, Ioná, a gente está falando sobre a atuação dos movimentos sociais e das organizações no combate ao tráfico de pessoas, mas eu queria que você falasse um pouquinho em termos de política pública de enfrentamento a esse tráfico, e como você já disse, como você já falou e fez esse paralelo também em relação ao combate ao trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Inclusive, mudou alguma coisa na forma que se dá a escravização de trabalhadores nos dias de hoje? Então, tanto o tráfico quanto o trabalho escravo, ele é muito dinâmico, porque as conjunturas vão mudando e os empregadores, eles são muito inteligentes com relação a isso. Como já foi dito, é um crime. O tráfico gera aí cerca de 32 bilhões. Né? E a Aline falou bem, a questão da subnotificação é muito forte. A gente não tem, de fato, uma real dimensão de tudo que acontece, qual é o número real, exato de tudo isso, porque precisa de denúncia. Né? Para a gente conseguir atuar com políticas públicas de enfrentamento, a gente precisa que tenha uma denúncia. Né? Aí, a partir dessa denúncia que se contabiliza os dados, tanto do tráfico quanto do trabalho escravo. Então, por exemplo, atualmente, as políticas públicas de enfrentamento ao trabalho escravo estão bem complicadas, não só com a pandemia, mas com a atual conjuntura política desse país também. Então, os grupos móveis de fiscalização estão muito fragilizados nesse sentido, porque como é que acontece o fluxo de denúncia para o trabalho escravo em específico? A gente acolhe essa denúncia aqui. Para isso, o trabalhador ele precisa sair do seu local de escravização. Ele precisa se deslocar de alguma forma. Hoje a gente consegue, com os meios de comunicação mais amplos, a gente consegue pegar a denúncia através do WhatsApp hoje, pelo Messenger, das páginas das redes sociais que a gente tem. Então, isso, de certa forma, melhorou. Né? O trabalhador, especificamente, ele não precisa mais chegar fisicamente na estrutura do centro de defesa para fazer sua denúncia. Mas ele precisa se arriscar para fazer. Então, a partir disso, é preciso que haja algo bem ágil para que ele se sinta confiável naquilo que ele está fazendo, né? Porque ele está arriscando sua vida. Para se configurar o trabalho escravo, é preciso que haja uma fiscalização. Quando esse grupo móvel, os editores fiscais do trabalho, vão até o local, né, precisa se configurar ali o trabalho escravo.
E aí precisa ter os trabalhadores, precisa ter todas as características, né, relacionadas ao trabalho escravo, que características são essas? Por exemplo, a questão do serviço por dívida, né? Eles não recebem o trabalho deles é simplesmente anotado na caderneta de dívidas. Tudo que eles precisam para trabalhar, eles pagam para isso, desde a alimentação à sua bota, por exemplo, né? Então, tudo isso é colocado dentro de um caderno. Se eles vão fazer qualquer coisa, é descontado no salário, né? E aí água não potável, local para dormir não tem, banheiro também não. Então, tudo isso, esse conjunto de características, se configura trabalho escravo. Se o grupo de fiscalização demora a fazer isso, chegar nesse local, né, não se configura trabalho escravo. E aí o trabalhador, por mais que ele tenha conseguido fazer com que a denúncia tenha chegado até a gente, né, no final aquela denúncia ficou em vão. Então, infelizmente, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, ele tem uma raiz muito podre, né, que é essa questão da vulnerabilidade, né, o perfil dos nossos trabalhadores, né, que são escravizados e que são levados para o tráfico de não só do trabalho escravo em si, é muito forte a questão. Não tem escolarização, são pessoas extremamente vulneráveis que têm um sonho, como já foi dito, né, que querem ter a sua renda, mas que não têm condições para isso. Então, vai lá uma pessoa, promete tudo o que eles querem ouvir, eles acabam caindo nisso. E, infelizmente, há até uma reincidência, né? Infelizmente, acontece isso. Aí, alguns dos nossos trabalhadores que foram traficados e escravizados, a gente já conseguiu resgatar cerca de 5 vezes, para vocês terem noção. E aí a gente pergunta, mas você não sabia que era trabalho escravo? Você não tem já essa noção? Ele fala, tenho. Eu tenho essa noção. Mas eu estou vendo a minha família sem ter o que comer. Então, entre não ver todos os dias meu filho e minha filha sem ter o que comer, eu vou arriscar de novo, né? Pensando no melhor, mas eu sei que eu posso cair novamente no trabalho escravo e acabam caindo por essa questão da vulnerabilidade que é muito forte, né? Então, e esse sistema de impunidade ajuda muito nisso. Então, no tráfico de pessoas, por exemplo, a dinâmica das rotas, elas vão mudando. Algumas se intensificam, outras somem, depois elas voltam de novo. Então, isso vai fazendo com que haja um dinamismo. No trabalho escravo, da mesma forma. Tinha empregadores que era mais fácil pegá-los com o crime anteriormente, agora eles estão fazendo ciclos de trabalho de tipo 2 meses, 3 meses. E aí, quando chega o grupo móvel, não tem mais nada naquele local, não tem trabalhador, não tem nada, não tem como configurar como um trabalho escravo. Então, as políticas de enfrentamento estão bem fragilizadas, né? Com a pandemia, que a pandemia ela colocou isso, ela aflorou, acredito, todas as vulnerabilidades, todas as violências, né? Isso se intensificou ainda mais com a pandemia e ficou mais difícil chegar nesse trabalhador, nessa trabalhadora, né? Então, a gente não tem como, por exemplo, obrigar os trabalhadores ou a pessoa que foi traficada a denunciar. Nós não podemos fazer isso, né? Por isso que é tão importante esse trabalho de formação. O fundo ele atua muito bem nisso. O centro já foi no edital de 2015 e 2016, foi financiado pelo fundo, porque a gente acredita que esse processo de formação, de conversar com esses trabalhadores, de tentar criar essa rede de apoio entre a gente também é muito eficiente, porque, infelizmente, as políticas públicas de enfrentamento são difíceis de chegar a esse trabalhador e essa trabalhadora. Então, infelizmente, é uma conjuntura bem triste, assim. Quando você mostra acho que você deixa muito clara essa estreita relação com a vulnerabilidade social, apontando essa reincidência do caso do rapaz que prefere passar por essa situação para ter como alimentar os filhos. É muito triste essa situação. Agora, Roque, deixa eu dar completo, inclusive um dado que você me trouxe, eu já cheguei a dar alguns dados, que esse tráfico de pessoas movimenta 32 bilhões de dólares por ano e é a terceira maior economia ilícita, próxima do tráfico de armas e abaixo do tráfico de drogas, só para a gente ter noção de realmente como situar esse crime do tráfico de pessoas. Agora,
como proceder para a identificação, de repente, de uma pessoa que esteja passando por uma situação como essa? Como dar ajuda? Como essa pessoa pode buscar ajuda? Explica para a gente. Muito bem. Primeiro, gostaria de dizer que nós estamos celebrando os 20 anos do Protocolo de Palermo, né, que é um grande marco na questão do combate do tráfico internacional de pessoas. E também, além disso, eu sempre digo que é bom para todos discutirmos esse tema, debatermos esse tema. Estamos no programa certo, né? Bom para todos, né? Então, dizer que esse montante de recursos que são gerados por eles é também pela incompetência das políticas públicas nacionais e internacionais. Se nós estamos no Brasil, desde o descobrimento, com pessoas sendo traficadas e colocadas para servir como trabalho escravo, como mão de obra barata, será que de 1500 até hoje não se consegue fazer leis ou impor um sistema onde a gente possa garantir que essas pessoas que possam migrar livremente, retornar livremente, seja de um estado para o outro ou também internacionalmente? Será que a gente não consegue fazer isso? Eu gostaria de trazer aqui que nos anos 90 e anos 2000, a gente falava muito da questão do tráfico de pessoas, especialmente dos países vizinhos, porque tínhamos muita gente vindo da Bolívia, do Paraguai, do Peru, do Chile, da Argentina, e vinha muita gente da África também. E a gente constantemente ouvia os relatos e já entendia que era tráfico de pessoas. Mas ninguém queria discutir esse tema. Todo mundo que a gente consultava dizia, não, essas pessoas estão ajudando esses pobres imigrantes a ter alguma coisa para poder viver, para poder ajudar a sua família. Só que eles não olhavam o quanto essa pessoa era explorada para alcançar a sua liberdade. Então, no caso dos imigrantes na costura, a média eram 6 meses costurando de graça para pagar a viagem. Depois, mais 2 meses a 3 para pagar a comida, a luz e o uso da máquina. Então, era um ano que essa pessoa não vivia. Eram 16 horas por dia trabalhando para os outros, colocando a sua vida um ano a serviço dos outros. Então, o que fazer diante dessas situações? Bom, primeiro, temos que entender que a migração é livre. A pessoa deveria ter a autonomia de decidir de migrar e, por conta, fazer esse caminho, esse projeto de vida dele. Segundo, entender que se alguém vem lhe oferecer alguma coisa grandiosa, aquele ditado ainda vale, que quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Então, a gente desconfiar de grandes propostas. Terceiro, se eu for sair para outro local, eu tenho que procurar, primeiro, serviço social da minha região e buscar informações daquele local onde estão me oferecendo trabalho. Segundo, contar tudo para minha família, porque geralmente o gato e o coiote pedem que não falem nada para não atrapalhar a viagem deles. E muitos não falam nada mesmo. Terceiro, se for viajar, sempre deixe com seus amigos e com sua família quem é a pessoa que te contatou, qual é o contato dessa pessoa. Se acontecer de você não conseguir falar com ninguém, que eles, depois de um dia, já vão para a polícia e façam a denúncia. Não esperem acontecer o pior para depois ficar chorando as lágrimas. No caso de fazer uma viagem internacional, é muito importante. Me ofereceram, por exemplo, para Roma. Então, eu vou descobrir qual é o consulado brasileiro de Roma, vou mandar um e-mail buscando informações para saber a respeito da empresa que eles estão dizendo que está oferecendo trabalho, o tipo de trabalho, se existe ou não existe, se existe alguma denúncia contra essa empresa.
Então, a informação é a melhor maneira de combater o tráfico de pessoas. Então, se nós quisermos combater o tráfico, nós precisamos colocar todos os veículos de comunicação à disposição do combate ao tráfico de pessoas. Então, aqui no CAMI, que a gente nasceu em 2005, exatamente dentro desse contexto de um boom migratório para o Brasil. O Brasil estava melhorando economicamente e muita gente veio para cá. E o CAMI nasce dentro desse contexto. E aí encontramos essas graves violações de direitos humanos, que é o tráfico, o trabalho escravo, é a violência doméstica, é o trabalho infantil. E a gente mudou bastante o foco nosso exatamente para combater esse tipo de violências. Então, tudo que o CAMI faz hoje tem como sobrenome a cidadania, que significa repassar para todas essas pessoas quais são os seus direitos aqui, qual é o direito de imigrar, o direito de trabalhar, o direito à residência, o direito à dignidade enquanto estão aqui nesse país. Então, fazemos isso através de trabalho nos bairros, com as rodas de conversas, com visitas às oficinas de costuras. Fazemos aqui na sede com os mais diversos cursos que nós promovemos aqui. Fazemos aqui com o serviço de regularização migratória, assessoria jurídica, serviço social. Tudo isso, na verdade, são serviços que a gente usa para combater esses crimes e para dar um pouco mais de dignidade a essas pessoas que vêm até o Brasil, ou mesmo migrantes que vêm das outras regiões aqui para São Paulo. E também dizer que são investimentos que são feitos, como do Fundo Brasil de Direitos Humanos, em projetos ou em apoios a outros segmentos dentro daquilo que é o combate a esses crimes, que vão gerar resultados na vida das famílias que, a qualquer momento, pode ter um membro da sua família sendo cooptado por essa rede e desaparecer para nunca mais ser visto. Então, agradecer ao Fundo Brasil de Direitos Humanos, porque eles também nos deram um apoio naquela época, mas também num outro projeto que nós fizemos, onde nós fizemos jogos com cartas para que as crianças nas escolas possam saber o que é o tráfico de pessoas, como é que ele funciona, através de perguntinhas e jogos. Então, isso vai despertar na mente dessas crianças e adolescentes o interesse pelo tema, e o futuro é que vai transformar essa realidade através desses investimentos e dessas ações. Aline, começo meus agradecimentos e despedidas por você. Muito agradecida mais uma vez ao Fundo Brasil por ter trazido um tema tão importante, tão necessário para a discussão aqui para o Bom para Todos. E quem quiser, inclusive, entrar Thalita, no site é o www.fundobrasil.org.br, né? Isso mesmo, eu queria agradecer a esse debate rico que a gente teve hoje e reforçar que, de fato, a informação e agradecer que a gente possa ter trazido esse tema para a pauta e que esse trabalho, né, de combate às vulnerabilidades são muito importantes. Então, eu queria, de fato, agradecer a Ioná e o Roque, não só pela presença hoje, mas por esse trabalho sustentado ao longo do tempo para combater o tráfico de pessoas e o trabalho análogo à escravidão. Obrigada, viu? É isso, estendo meus agradecimentos ao Roque e à Ioná também pelo trabalho que fazem e pela participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, pessoal. Nós que agradecemos. Até uma próxima. Um beijo para todos vocês, uma boa tarde. Tchau, tchau.